Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Não vou perder tempo falando um pouco antes do vídeo. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, eu entrei pra política. Aconteceu, eu sei que é uma desconfiança pra muitos esperavam por isso. Alguns amigos e algumas pessoas conhecidas falavam, não, entra pra política, vai ser legal, vai ser interessante. Cara, é uma experiência nova. Pra quem nunca participou de uma campanha, é tudo muito novo, chega a ser estranho algumas coisas, mas a gente vai se adaptando e a gente vai vendo algumas coisas interessantes. A primeira coisa que tu pensa antes de entrar na política é a família, porque os caras inventam de tudo. Eles inventam que tu tem caso com um homem, eles inventam que tu tem caso com mulher casada, eles inventam que tu é traficante, eles inventam que tu é assaltante, eles inventam que tu é laranja das pessoas, eles inventam que tu é bêbado, eles inventam que tu é gay, eles inventam que tu é bissexual, eles inventam tanta coisa que a gente sabe que acontece. A gente sabe, né? Isso sempre aconteceu, isso vem de sempre. Quem nunca escutou um candidato falando mal de outro? Quem nunca escutou um candidato que não tem projetos, propostas falando mal de outro? A gente sabe como funciona, principalmente aqueles que não querem falar sobre projetos, sobre estrutura, sobre planejamento, sobre visões políticas. Esses caras são principalmente aqueles que inventam sobre um candidato ou outro. Então, obviamente que a primeira coisa que tu pensa é nos teus pais, nos teus avós, na tua família. Como é que eles vão lidar com isso? Ouvindo alguém falar mal de ti pelas costas. E às vezes a gente sabe que nem é na internet, nem é nada. Os caras vão em casa, entendeu? Espalhando uma mentira e tal. Eles vão no cara que tu pediu voto, que gostou de ti, que fala, não, eu vou votar no fulano porque o cara é bom e tal. Chega o candidato e fala, não, mas fulano, cara, fulano é laranja, velho. Fulano é laranja lá do cara. Fulano é traficante, meu. Fulano gosta de uma droga e tal. Cara, esse louco aí tem caso com homem casado, tem caso com mulher casada. Esse cara aí não vale nada, velho. Mas vota em mim aqui, ó, que eu sou um cara bom, tu me conhece. Eu sou da comunidade, eu sou um cara que representa vocês, tá? A gente sabe que tem esse tipo de pessoa, tem muita gente assim ainda na política, infelizmente faz parte. E se tu não tem um bom preparo psicológico, se tu não tá preparado pra crítica, se tu não tá preparado pra rejeição, pra ver as pessoas falar que tu não presta pra nada, que tu não presta pra política, que política é um lixo, que todo político é corrupto, se tu não tá preparado, se tu não tem um preparo psicológico pra isso, cara, vai pra baixo, os caras te derrubam, os caras te ganham. Se tu não tem uma argumentação boa, se tu não tem uma resposta, se tu não tem uma postura assim de falar, cara, esquece isso é besteira, não sei o que. Se tu não tem um bom preparo, meu, os caras te derrubam. Já aconteceu, quem não lembra do bando de aloprados, dos dossiês que o PT comprou contra o Serra pra espalhar por aí, pra falar mal do Serra? Quem não se lembra das tretas de municípios? Várias fofocas falando de filha de candidato, de mulher de candidato, caso de candidato com homem. A gente sabe, tem vários tipos. Se nós ficar aqui contando todas as fofocas, todas as lendas que tem, cara, a gente vai, olha, o vídeo vai ficar com 90 minutos e não é essa a intenção. E tem também o caso, esses caras que fazem isso, normalmente são aqueles que os caras dão a vida pra isso. Eles precisam disso, porque primeiramente, eles são pagos, ou eles têm um carguinho aqui, ou tem já um carguinho negociado. Ou tu sabe, né? Eles querem dinheiro, eles precisam disso, entendeu? Então eles trabalham exclusivamente pra isso. Tanto é que os caras que apoiam cegamente um candidato numa eleição, 4 anos depois eles já estão com outro candidato. O candidato deles não ganhou, eles estão com o prefeito que negociou os cargos. Ou eles não estão com o prefeito porque o prefeito não deu os cargos que eles queriam. É assim, a vida é assim, a gente sabe como é que funciona. Esse é infelizmente o sistema brasileiro, ele tá desgastado, a gente precisa renovar isso, a gente precisa modificar essas coisas. Outra coisa que incomoda e que afasta muitas pessoas da política é que tu entrou na política, tu virou candidato, automaticamente tu vira rico. Automaticamente os caras acham que tu tem dinheiro pra tudo. Os caras chegam com contas de luz pra te pagar, eles chegam com 3, 4 contas vencidas de água pra te pagar. Tem que pagar 5, 6 caixas de cerveja no churrasco. Eles acham que tu tem que pagar o churrasco. Eles acham que tu tem que pagar um monte de coisa. Pior de tudo é que isso não é social. Isso é cultural. Gente de baixa, média e alta renda. A gente não vai generalizar, que generalizar é burrice. Mas a gente sabe que tem todos os escalões da classe social tem esse tipo de pessoa. O que é ruim por quê? Porque tu não consegue falar sobre teus projetos. É pouca gente questionando projeto, questionando estrutura, questionando planejamento. Qual a tua visão de médio, curto e longo prazo para a cidade? Infelizmente a gente sabe que tem poucas pessoas que se interessam por isso. Outra coisa importante que a gente vê isso em muitos candidatos por aí, eu digo por aí no Brasil todo, é o tipo de cara que entra na política para querer se afirmar, tá? É aquele cara que entra assim, não, eu sou bem visto na cidade, eu vou fazer bastante votos, as pessoas vão gostar de mim e tal. Cara, não é isso que a gente busca na política. A gente não precisa disso na política. Eu não sou o cara, por exemplo, que vai ir pro Facebook chorar e cheio de mimimi, dizer que eu tô sendo perseguido, que estão me ofendendo, que estão falando mal da minha família, que estão falando mal da minha vida e tal. Aqueles caras que entram na política e começam a fazer de vítima, entendeu? Eles não têm preparo para receber a pancada. Eles acham que vai entrar na política e vai ser tudo muito maravilhoso, entendeu? Eles acham que vai ser tudo flores, eles acham que eles vão entrar na política e vai todo mundo levantar a cabeça pra cumprimentar eles, abraçar eles. Cara, a política não é assim. As pessoas já têm uma rejeição pelo político, elas já não gostam do cara porque o cara é político. Porque no Brasil, se tu ser político,
política é sinônimo de tu ser ladrão, tu ser um cara corrupto, tu ser um cara que tá lá pra ganhar benefício em troca de alguma coisa. Infelizmente é assim. A visão das pessoas tá meio generalizada nisso, infelizmente. E é isso que eu não busco na política. Cara, eu só quero clareza. É só isso, eu não tô pedindo muito. Essa clareza que em 8 anos eu não vi, principalmente aqui em Taquara. Os candidatos, principalmente os candidatos a vereador, eles não falam com clareza pras pessoas. Tu vê algum candidato falando assim, falando sobre projetos e cargos na frente da câmera? Tu não vê, meu. Os caras se escondem, os caras têm medo. Eles têm medo de tomar pancada. Eles têm medo de ser questionados. Principalmente, e aí vai uma crítica muito grande pra todo o Brasil, os caras não conseguem explicar os projetos que eles têm. Os caras não conseguem explicar sobre a política em si. Eles não conseguem explicar, por exemplo, como é que funciona uma CPI ou por que tá acontecendo uma CPI. Parece que os caras não querem que vocês entendam, porque se vocês entenderem o que tá acontecendo, vocês vão ficar contra eles ou contra quem tá sendo a CPI, e muitas vezes eles apoiam esses caras que estão na CPI, e esse é um grande problema no Brasil. Tem muito cara sendo candidato, mas muito cara que não entende sobre a política, e principalmente muito cara que não quer que vocês entendam sobre a política. Parece que enquanto as pessoas não entenderem como é que funciona uma Câmara de Vereadores, uma Prefeitura Municipal, porque tem cara que não tem nenhum conhecimento e tá numa secretaria fazendo um trabalho que seria importante ter alguém com conhecimento da causa, tá lá. E parece que os caras não querem que vocês entendam isso. E esse canal, a minha candidatura, e principalmente esse canal que vai continuar depois da candidatura eu vou continuar com ele fazendo vídeo semanalmente, é pra explicar isso. Eu fico realmente apavorado quando eu vejo um vereador como, por exemplo, o Nego Telmo, que assinou uma moção de apoio sem saber o que estava assinando, e depois ele vai pra TV e fala, não, eu não sabia o que estava assinando, mas eu tô aí pra aprender, né, mano? Eu tô aí pra aprender sobre os assuntos. Não, velho, tu não tá aí pra aprender, cara, tu tá aí pra fazer uma coisa séria. Câmara de Vereador não é um lugar onde tu vai aprender, não é escola, não é faculdade, velho. Lá tu tá, é o teu trabalho, como é que tu vai me falar isso na frente da TV, velho? Ou, por exemplo, outros vereadores que votaram a favor do aumento do ISSQN em Taquara, que é uma taxa que a gente tem sobre prestação de serviço. Os caras votaram a favor do aumento do ISSQN e depois vieram a público falar que não sabiam o que estavam votando, que eles se enganaram. Cara, chega a ser ridículo isso, porque os caras votaram não porque eles não sabiam, eles votaram na maldade, eles queriam porque o prefeito deles queria o aumento do ISSQN, e daí agora eles falam, não, eu não votei a favor do ISSQN, eu não sabia o que estava votando, foi um erro meu, passou, né, aconteceu, né, agora azar, né, vocês que paguem esse aumento aí, né, se eu não sabia o que estava votando, né, agora acontece, né, consequência de vocês. Tá entendendo onde eu quero chegar, meu? Cara, Câmara de Vereador não é um lugar onde tu tá pra aprender, velho, não é um lugar onde tu tá pra errar, não é um lugar onde tu tá pra ficar falando teu dia a dia, tu tem que estar lá pra trabalhar, velho, e é só uma vez por semana, isso que é pior ainda, cara. O cara tem uma sessão por semana e o cara ainda não se presta aí preparados pra saber as pautas, pra saber as matérias, pra saber tudo que vai ser votado, o que vai ser falado ou dirigido. Mas isso acontece no Brasil todo, a gente sabe que é em todo o Brasil que acontece isso, né, então, né, não vamos generalizar achando que todo político é ruim, conhece muitos nomes bons. Infelizmente eles são poucos, porque a gente sabe que tem aquela coisa, o povo vota pela emoção, eles não votam perguntando em projeto, perguntando em pauta, perguntando em visão política, eles votam pelo carisma, eles votam por quem é mais simpático, por quem tem um sorriso mais bonito. A gente sabe que infelizmente a maioria das pessoas ainda votam por isso. E isso é o que traz uma consequência ruim pra política. O Lula, por exemplo. O Lula perdeu várias eleições com aquela cara de bravo, falando mal dos ricos, brigando contra tudo e contra todos, dizendo que era o PT e mais ninguém, parará, e aquela coisa toda que a gente sabe. Depois, em 2002, quando ele mudou, ele virou o Lulinha Paz e Amor, começou a falar com os empresários e tal. Depois disso, ele finalmente conseguiu se eleger, porque infelizmente as pessoas querem ouvir nas campanhas políticas coisas boas, elas querem ouvir aquele somzinho bom, aquela musiquinha legal. É verdade que isso é importante, a gente sabe que é importante, mas mais importante do que isso é a pessoa ter um projeto, entendeu? Ela não precisa ter vários projetos, ela não precisa ter um plano de governo, mas elas precisam ter umas diretrizes para mostrar o caminho que elas querem seguir na política. Agora se questione, quantos candidatos na tua cidade ou que tu conhece têm diretrizes e têm uma visão política ampla que defendem projetos e uma estrutura de governo? Poucos. Infelizmente as pessoas ainda votam na ilusão de que o candidato vai entrar lá e em 4 anos ele vai resolver todos os problemas do mundo. Infelizmente isso também é uma culpa dos candidatos, que eles lançam essa ideia, entendeu? Eles falam, não, eu tenho a solução dos problemas da cidade, eu tenho a solução dos problemas para 4 anos. 4 anos eu entrego uma cidade feliz, alegre, nova, renovada. Eles se elegem com isso. Depois, muitos deles tentam a reeleição falando que não é bem assim, o trabalho tem que seguir, a cidade está melhorando muito, é um governo inovador, novas posturas, a gente sabe como funciona, né? Todo mundo sabe. Então, galera, primeiro de tudo, perguntem para os candidatos, projetos. Quais os teus projetos para a cidade? Quais os teus projetos a curto, médio e longo prazo para a cidade, para a região onde tu vive? E finalmente, como eles vão ser feitos ou implantados? Precisa de lei orgânica? Precisa de ajuda do executivo? Precisa de ajuda do estado? Como vocês vão fazer para esses projetos serem implantados e eles realmente serem feitos na sua cidade? A primeira coisa que a gente tem que fazer para
para realmente mudar o Brasil e mudar a política no país, é entender e compreender os projetos que os candidatos querem fazer. Cobrem isso deles, cobrem de mim, cobrem de todo mundo isso. Isso é importante, independente da cidade que tu for, independente da região que tu for, independente de qual o tamanho da tua cidade. Se é para mudar, galera, que seja para melhor, que seja consciente. Não esquece de deixar like nesse vídeo, curte a fanpage, se inscreve no canal. Galera, vídeo novo toda segunda e quinta, vídeos aleatórios durante a semana. Vamos que vamos!